Você sabe o que é Tesouro Direto? Já investe no Tesouro Direto ou não sabe? Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero explicar tudo para vocês sobre Tesouro Direto, para que você entenda de uma vez esse tão falado Tesouro Direto, que são os títulos públicos do governo para você, pessoa física. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a diversificar a sua carteira somente com Tesouro Direto. Você entendendo tudo, vai conseguir alocar direitinho. Chefes empreendedores e empreendedoras do Brasil. Eu sou o Everton Maciel e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre Tesouro Direto. Se o assunto te interessa e você gostou do título, já deixa o seu like aí nesse vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, pessoal, para você ser notificado dos novos vídeos que nós lançamos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Curte também o nosso ChefCast às quintas-feiras, sempre com um convidado diferente, falando sobre um assunto muito bacana. Pessoal, em momentos de alta de inflação, todo mundo tenta proteger o seu dinheiro desta danada da inflação. E um dos mais recomendados investimentos, pessoal, quando se fala em inflação, é investimento em renda fixa, principalmente o Tesouro Direto, porque são títulos do governo e são atrelados justamente à inflação. Só que, pessoal, não se engane que tem armadilhas, porque não tem só um tipo de Tesouro Direto. Existem aí 3 tipos de Tesouro Direto que eu vou te explicar nesse vídeo, sendo que cada um é para um objetivo diferente. Então, se você já investe ou se você nunca investiu, presta bastante atenção para você também poder, às vezes, até diversificar a sua carteira em Tesouro Direto, pois cada uma das opções é para um tipo de objetivo diferente e te protege da inflação de forma diferente. Deixa eu começar te explicando o porquê existe o Tesouro Direto. O governo, pessoal, eles têm dívidas, são dívidas públicas para poder quitar ou até financiamento de dívidas. E como que o governo faz o levantamento desse dinheiro para quitar suas dívidas? Ele libera títulos públicos no mercado, pessoal. A parcela de títulos públicos para pessoas físicas ainda é muito pouco. A maioria são compradas pelos bancos. Isso mesmo, gente, pelos bancos. Então, logo de cara, você já fica sabendo que é um dos investimentos mais seguros do Brasil, se não o mais seguro. Porque você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Pessoal, e quando nós falamos de uma quebradeira, vamos dizer assim, o último a quebrar é o governo, pessoal. Então, se você tiver dinheiro num país, tiver investido com dinheiro em outras instituições, você pode ter certeza que o governo vai ser o último a te dar um calote. Você vai ter sim uma mega segurança quando investe no Tesouro Direto. Inclusive, ele é apelidado por uns como título sem risco. Claro que não existe isso, né? Existe sim um risco, mas por tamanha segurança dele, ele é até apelidado nesse termo de título sem risco. Olha só, eu vou falar de 3 tipos de Tesouro Direto. Vou começar pelo Tesouro Selic. O Tesouro Selic, pessoal, tem esse nome porque ele é atrelado à taxa Selic, que nada mais é do que a taxa básica de juros do nosso país. Então, toda vez que você comprar um título do Tesouro Direto e ele for o Tesouro Selic, você fica sabendo que você vai ganhar a taxa Selic mais um percentualzinho ali que é acordado na hora da compra. Geralmente 0,18%, 0,5%, vai depender muito na hora que você contrata ali. Ele é chamado de pós-fixado. Por que pós-fixado? Porque você não consegue conhecer a rentabilidade dele antes do vencimento daquele título, porque essa taxa Selic ela tende a subir e a descer, depende muito de como está a inflação no país. Hoje, por exemplo, a taxa Selic está em 11,75%, mas há um tempo atrás essa taxa estava lá embaixo, então você tem que ficar atento em quanto está a taxa Selic para ter uma ideia ali do seu rendimento e principalmente a expectativa do mercado para mais na frente, para saber uma expectativa de quanto essa taxa Selic pode chegar, se ela vai estabilizar, se ela vai subir ou se ela vai descer, para você decidir bem sobre o seu investimento. O segundo é o Tesouro Pré-fixado. Como o nome já fala, você tem uma rentabilidade que você já conhece no ato da contratação. Vou dar um exemplo aqui de 12%.
Então, quando você compra aquele tesouro pré-fixado, você sabe que lá no final, quando o seu título vencer, você vai ter 12% de rentabilidade. O tesouro pré-fixado, pessoal, são para investidores mais arrojados, que querem arriscar um pouco mais. Porque exige muito aí uma previsão dos juros, de como vai ficar. Porque suponhamos que os juros têm uma subida muito alta e você tiver contratado um tesouro pré-fixado com juros baixos, você não vai ter a rentabilidade que você esperava. E também pode acontecer o contrário, você contratar um título do pré-fixado com juros altos e os juros caírem, então você ganhar muito mais acima da inflação, mais até do que você ganharia com o Tesouro Selic ou um Tesouro IPCA, mas exige muita análise de mercado. Por último, o que eu quero falar para vocês é o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA, como o próprio nome fala, ele tem como índice o IPCA, que é o nosso índice de inflação. E ele é IPCA+, porque além de te pagar a inflação, ele vai também te pagar uma rentabilidade acima da inflação. Nós costumamos dizer que o IPCA ele é híbrido. Ele tem um pouco do pós-fixado e um pouco do pré-fixado. Por quê? O pós-fixado é o IPCA. E o pré-fixado é justamente aquela taxa que você já conhece ali no ato da contratação do seu título. Porém, gente, o IPCA ele é indicado para investimentos de longo prazo. Já o Tesouro Selic e o Tesouro pré-fixado são investimentos de curto prazo. Então é importante você saber essa diferença. Selic pré-fixado, curto prazo. IPCA, longo prazo. É importante também você saber a diferença entre prazo do título e liquidez. Quando você vai comprar um título lá do Tesouro Direto, você vê lá o vencimento daquele título. Geralmente lá 2035, 2045, 2027, vai depender do tipo de título que você está comprando. E vem a dúvida na cabeça de muitas pessoas: e se eu precisar vender esse título antes? Como que eu faço? Aí onde entra, gente, a liquidez. A liquidez é a facilidade que você tem de pegar o seu dinheiro a qualquer momento. No Tesouro Direto, a liquidez ela é diária, ou seja, se você quiser pegar o dinheiro seu nesse mesmo dia, você vai ter acesso àquele dinheiro ali. Isso é muito interessante para você poder montar a sua reserva de emergência. Então, por exemplo, você pode colocar a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, para que você possa, gente, ter uma liquidez diária ali e poder a qualquer momento sacar aquele dinheiro. Afinal de contas, a sua reserva de emergência ela é para momento de imprevistos. E imprevistos acontecem a qualquer momento. Outra coisa interessante sobre os títulos do Tesouro Direto é que eles funcionam como uma ação. Como assim, pessoal? A ação ela não sobe e desce de preço? Assim também são os títulos do Tesouro Direto, tanto o Selic como o pré-fixado, como o Tesouro IPCA, eles oscilam os seus preços. É como se você tivesse uma linha de gráfico reto. Se você esperar chegar até o vencimento daquele título para fazer o resgate dele, você vai ter aqueles rendimentos que foram acordados. Se for no Selic, a taxa Selic mais algum percentualzinho ali que você acordou quando você comprou aquele título. Se for o pré-fixado, aquele valor pré-fixado que você também acordou. E se for IPCA, você vai receber o IPCA mais um percentual que foi acordado ali também no momento da compra. Então, sempre se você for resgatar no final do vencimento, você vai sim receber o que foi acordado. Agora é importante lembrar que, como eu falei, eles parecem com ação porque eles oscilam de preço. Nesse caminho, esses títulos podem subir de preço ou descer de preço. E se você tiver que vender os seus títulos antes do tempo, principalmente, pessoal, o IPCA+, que é o que tem maior risco nessas oscilações, você pode sim perder dinheiro ou pode ganhar mais do que o esperado. Se você for vender os seus títulos no momento de queda do título, você vai perder dinheiro com ele. Se você vender no momento de muita alta, você vai ganhar antes do tempo. É importante lembrar que tem uma diferença de risco ali. O Selic é o menor risco, o pré-fixado mediano e o IPCA+, o de maior risco por conta dessa volatilidade dos títulos. Outra coisa interessante, pessoal, é a correlação dos juros com o valor dos títulos. O que acontece? Quando os juros sobem, a tendência é que o valor dos títulos caiam.
Às vezes você pode pensar, poxa, se os juros subiram e eu tenho um título atrelado à inflação, a tendência é que o valor do título suba? Não, pessoal. É justamente ao contrário. Ele tem uma correlação oposta ali. Se os juros sobem, a tendência é que o valor dos títulos cai. Inclusive, quem investe em IPCA+, pode acontecer de ir lá na sua corretora olhar e o seu valor ali está negativo. Vamos supor que você investiu R$2.000 no IPCA+, você vai lá na sua corretora, está lá o valor de patrimônio 1.800. Por quê? Você teve uma perda de R$200. Por quê, pessoal? Se você esperar o vencimento, isso não vai acontecer. Como eu disse, você vai receber o que foi acordado no início. Mas se você tiver que resgatar antes, num cenário desse, como eu dei um exemplo agora, você vai sim perder aqueles R$200, porque aquele título é o que ele está valendo no momento. Você pode, pessoal, balancear a sua carteira com esses 3 tipos de títulos para proteger o seu dinheiro de várias formas. Você pode usar o Selic para manter o seu fundo de emergência ali, porque ele vai te pagar aquela taxa Selic. Você pode usar o pré-fixado, pessoal. Caso a taxa Selic caia, suponhamos que o pré-fixado hoje esteja 12% e a tendência da Selic seja cair e ela chegue a 6%. Se você tiver com tudo no Tesouro Selic, vai ser tudo 6% que você vai ganhar. Agora, se você tiver no pré-fixado, você vai ganhar 12% que foi acordado no início. Fique atento porque o inverso também acontece, né? Você pode contratar aí o Tesouro pré-fixado, por exemplo, a 8% e no vencimento do título a inflação está 12%. Então, você vai ter uma perda aí de 4% em cima da inflação. Mas balanceando, você consegue se proteger da inflação ali com o Selic e também ter um pré-fixado ali para poder, em caso dessa queda da inflação, você também ter uma rentabilidade bacana. E por fim, você ter o IPCA+ a longo prazo, para te proteger da inflação neste longo prazo, pessoal. Lembrando daquilo que eu falei sobre a oscilação dos preços. Se você for precisar desse dinheiro logo, não invista no IPCA+, porque a tendência é que com o aumento dos juros, o valor dos títulos cai e você pode perder dinheiro se você investir nele e precisar desse dinheiro bem antes. O melhor para você se proteger da inflação com esses 3 títulos, pessoal, é investir em títulos quanto menor o prazo, melhor. Porque aí você tem um prazo ali, um sprint, investe, vence e pega e repensa onde você vai colocar de novo. Então escolha os menores prazos possíveis para você poder investir, principalmente o seu fundo de emergência. Chefes empreendedores e empreendedoras, eu espero que com este vídeo você tenha entendido um pouco mais sobre o Tesouro Direto. Se ficou alguma dúvida, pode pôr nos comentários aí que eu leio e vou procurar a resposta para poder você ficar esclarecido de tudo. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o like nesse vídeo para que ele chegue a muito mais pessoas. Eu agradeço você pela paciência, pela sua audiência, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.